que me convidou para fazer o relato da experiência da escola de enfermagem. Então, como o professor anunciou, a experiência que eu vou relatar é a experiência de avaliação do currículo da escola. Bom, a avaliação do currículo da escola, ela se insere, né, na questão da autoavaliação, né, que por sua vez compõe a avaliação institucional, que ao lado da avaliação do curso e avaliação do desempenho do estudante compõe os sinais. A avaliação da escola de enfermagem, a autoavaliação, ela tem oferecido elementos que vêm contribuindo para o cumprimento de alguns objetivos que são avaliados pelo instrumento de avaliação institucional do INEP e também o instrumento de avaliação de curso do INEP. Bom, o que os sinais preconizam em termos de avaliação? Que a avaliação, né, o processo de autoavaliação seja uma avaliação continuada, né, uma avaliação participativa que inclua os diferentes atores institucionais nesse processo e que seja uma avaliação que promova mudanças nos processos de conhecer, nos processos de produção de conhecimento e também disseminação desse conhecimento. Então, seria uma avaliação que reverberasse na transformação do ensino superior. Bom, então, inserido nesse contexto está a nossa avaliação. A nossa avaliação ela é entendida como um processo de produção de novos modos de subjetivação docente. Então, antes de se constituir como um processo de coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre o andamento do currículo, ela se constitui como um processo de aprendizagem dos professores. Então, a ênfase recai sobre os processos de aprender. Ela é uma avaliação participativa, emancipatória, né, já que inclui os diferentes sujeitos de diferentes saberes e posições de poder e tenta ser um processo inclusivo e democrático que possibilita a autocrítica e a autogestão dos atores institucionais. A ideia é de que os atores institucionais eles estão em melhores condições para avaliar o currículo, considerando que eles vivenciam encontros e experimentações no cotidiano, tanto com relação aos seus pares, como com o próprio currículo, como com o processo de reforma curricular. O nosso primeiro grande desafio, né, em 2009, que o nosso novo currículo começou a funcionar, e o primeiro desafio que se colocou foi contar com a participação dos docentes, já que era uma avaliação que se configurava como uma avaliação participativa. Nós utilizamos como uma linguagem, né, a tentativa, a nossa via foi caminhar por uma abordagem estética. A literatura ela é muito rica em indicar que os processos de avaliação de currículo devam ser processos participativos, mas ela aborda de forma ainda tangencial como que nós conseguimos o envolvimento desses professores. Então, a nossa tentativa foi pela abordagem estética, né, entendendo essa abordagem como a abordagem que pode afetar o docente, né, e incidir sobre os seus modos de produção subjetiva. E entendendo isso, nós pensamos em duas estratégias inicialmente. Então, a primeira delas foram os cartões postais. Todo o projeto pedagógico da escola ele foi colocado em cartões postais. Esses cartões eram 12, eles eram inseridos num encarte com elástico e distribuídos para os professores, para facilitar o manuseio, né, e os professores eles podiam consultar sobre o PP, né, as políticas curriculares, diretrizes, como é que tudo aquilo poderia ser contextualizado no seu fazer.
A ideia do cartão postal era tentar apresentar um currículo que não fosse um currículo pronto, né, muito rígido, já acabado, né, aquela ideia de que nós precisamos cumprir com as diretrizes, que não pode haver um processo de recriação ou de produção curricular que se dá na própria instância da prática. Então, a ideia era desconstruir esse pensamento e trabalhar com a noção de currículo como um processo de construção que se dá no fazer do professor. Então, os cartões postais, eles traziam essa ideia do inacabamento, né? Então, cada professor poderia trazer novos cartões que comporiam a coleção. E a nossa segunda tentativa de envolvimento do professor foi a mostra de acontecimentos de ensino. Os professores, eles foram convidados para trazer invenções pedagógicas para apresentar para a comunidade acadêmica. E essas invenções, né, elas eram chamadas de acontecimentos, né, e os professores, eles elegiam acontecimentos quando eles entendiam que a experiência de ensino que eles haviam desenvolvido teria sido capaz de engendrar algum acontecimento, né, entendendo o acontecimento nesse espaço do professor e do aluno, né, e que força o aluno a pensar, o professor, e rompe um pouco com a repetição do cotidiano. Bom, mesmo com várias estratégias, o processo de adesão do professor ainda era muito complicado. Então, em 2010, todo o grupo de docentes, né, tanto da Comissão de Acompanhamento Curricular, que depois veio configurar o INTE, decidiu que era preciso instituir espaços e tempos na unidade para que esses processos de reflexão do currículo acontecessem. Então, foi instituída a Oficina de Planejamento Integrado de Ensino. Era um momento de interrupção no cronograma semestral. Então, os professores param todo o semestre e, antes de começarem as aulas, eles participam, né, dessa oficina de 2 dias. E nessa oficina acontece um planejamento integrado de ensino. A outra necessidade que surgiu também foi de trazer um caráter mais sistemático para esse processo de avaliação. Que esse processo pudesse se constituir, ao lado de um processo de aprendizagem do professor, também como um processo de tomada de decisões para o aprimoramento do currículo. Então, para isso, nós lançamos mão do modelo CIP, que é um modelo que já é utilizado em avaliação de currículos de outras unidades. O modelo CIP, então, ele privilegia a questão da tomada de decisão, né? Então, é um modelo que orienta a coleta de dados e de informações para que sejam tomadas decisões. Ela envolve uma análise inicial de contexto, que é um levantamento das demandas do próprio currículo, um segundo momento que seria da identificação de estratégias de enfrentamento para aquelas dificuldades, um terceiro que seria de avaliação do processo, né, tentando obter o feedback, como é que aquelas estratégias estão andando, os resultados têm sido eficazes, a necessidade de mudança de rumos, e uma análise final do produto em que se compara o que obteve com a intenção inicial, as discrepâncias que ocorreram aí. Bom, esse processo ele vem acontecendo na escola semestralmente, o CIP vem sendo realimentado com as decisões e resultados que vêm sendo obtidos. E esse processo, ele abarca as dimensões docente, discente, da estrutura curricular e do mercado de trabalho. Nós selecionamos aqui 4 problemas e 4 estratégias para trazer para esse relato. Então, o primeiro problema que os professores identificaram com relação ao currículo foi o desconhecimento com relação ao próprio PP. Os professores não conheciam o projeto pedagógico do curso. A ideia, muito influenciada pela Prograde de trabalhar com os mapas conceituais, foi de construir um mapa do PP que servisse como um guia para os professores utilizarem durante as atividades acadêmicas. Então, esse mapa ele traz toda a racionalidade do currículo, né? Então ele traz os princípios, a integralidade como eixo, o perfil e outros elementos que o compõem.
Bom, o segundo problema que foi identificado foi a efetivação da integração. Então, a integração era um princípio do currículo e existia uma dificuldade de concretizá-la. O planejamento integrado de ensino ele veio tentar dar uma resposta a essa demanda e os professores tiveram uma oportunidade, a partir da identificação de núcleos comuns entre as disciplinas, tentar estabelecer essas vias de comunicação. Então, foi um trabalho em que os professores de disciplinas afins se juntavam e tentavam pensar quais eram os conceitos abrangentes comuns às diferentes disciplinas. E, a partir daí, estabelecer uma rede de conceitos que estabeleceria um plano em comum. Esse processo foi um processo conflituoso, gerou uma série de resistências, uma vez que os professores precisariam abrir mão um pouco das suas próprias convicções, ideias, metodologias e conteúdos para tentar traçar um planejamento em comum. Nós destacamos hoje na escola a experiência da saúde da mulher e da criança, que tem um planejamento integrado de ensino. O terceiro problema que foi levantado foi com relação ao distanciamento existente entre o que era preconizado no PPC e a prática docente. Então, para isso foi elaborado um questionário, e esse questionário ele não tinha a função apenas de fazer com que os professores respondessem e nos fornecessem dados com relação ao andamento do projeto pedagógico. A ideia é que esse material servisse como um disparador de processos reflexivos. Então, seria que eles pudessem pensar nas metodologias, pensar nos conteúdos de ensino, se as metodologias problematizadoras estavam sendo usadas, que tipo de melhora poderia acontecer. Tá? Com relação a esse material, nós temos o resultado final, e esses resultados eles foram apresentados para a comunidade acadêmica. Não vou entrar em função do tempo que eu tenho, mas é interessante notar que quando os professores fizeram a avaliação com seus pares nas disciplinas, um dos problemas que emerge com grande dificuldade seria a integração entre as disciplinas do curso, que não é um aspecto singular do curso de enfermagem, a gente encontra de uma maneira geral nos cursos essa dificuldade com a integração e também a inclusão de atividades culturais, experiências estéticas e artísticas, bem como o emprego de estratégias mais interessonistas e problematizadoras. Então, foram colocadas como grandes dificuldades dos docentes. O próximo problema foi o contexto levantado, foi a dificuldade do discente em escolher o seu percurso acadêmico. Então, a estratégia foi a tutoria, ela é uma estratégia que já foi elaborada pelo grupo de professores que ficou delegado durante as assembleias para tomar as decisões, e agora está sendo compartilhado pela comunidade acadêmica, mas ainda está em caráter experimental. Então, tem alguns tutores eleitos que estão desenvolvendo os trabalhos mais na perspectiva mentoring, que ultrapassa um pouco só a escolha do percurso pedagógico, vai também para um monitoramento do aluno nos seus processos de aprendizagem, mas isso ainda está num grupo restrito, ainda não está ampliado para toda a escola. E, para finalizar, nós tivemos também, levantamos a dificuldade da necessidade da adequação da carga horária e da localização das disciplinas na matriz, e foram feitas a apresentação de propostas respeitando os princípios curriculares. Essas propostas elas foram discutidas em oficinas departamentais e assembleia, e nós hoje já estamos trabalhando com a matriz curricular reestruturada.
Bom, o que nós identificamos agora, né, como necessidades prementes seria inserir o discente, né? Então nós começamos a contar com a participação dos discentes nos nossos momentos das oficinas, no início de cada semestre, e também estamos elaborando questionários para avaliação do egresso, né, que ainda, aquela dimensão do mercado ainda não foi contemplada. Obrigada.